Meus amados, como são vocês? Meu nome é João, para os que não me conhecem, bem-vindos aos Mistérios de Deus, um dos canais do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A mais que eu tenho para você é a mensagem aqui do Brandon, uma mensagem muito importante, eu fiz um resumo dela. Aproxime-se de Jesus, não deixe a mistura entrar. E o que o Senhor estava conversando com ele é muito simples. Vou ler aqui um pouco, depois eu dou um resumo para vocês, que já é um resumo do vídeo que está aqui, tá? O Senhor disse que muitos ministros ou até pregadores não sabem o que está por vir. A pressão das pessoas e das circunstâncias bloqueia seus ouvidos. Então as pessoas não estão ouvindo, mas parcialmente. Eu explico mais sobre isso aqui, querido. Muitas pessoas oram, então esse aqui seria um parágrafo 2. Eu queria estar falando aqui que muitos pregadores, e até muitos dos filhos do Senhor, começaram bem a caminhada. Ele deu exemplo de Saul. Deixa eu ver se está mais até aqui embaixo aqui. Está aqui embaixo aqui. E a gente começou com esse primeiro amor, né, amando muito o Senhor, e na medida do tempo os pregadores foram querer procurar a aprovação da congregação ou dos amigos. E nisso eles deixaram de colocar Jesus em primeiro lugar, então eles só estão ouvindo parcialmente. Isso aqui é muito sério, tá, irmãos? O Senhor explicou que tem o trono dele e tem a parte de baixo. O Senhor falou que o pessoal está aqui na parte de baixo ouvindo o Senhor, mas de forma parcial. Ele quer que a gente sobe até onde ele está para ouvir ele no total. E olha só, por incrível que pareça, há muitos ministros que não sabem nem o que está para acontecer. Você sabe muito bem que num dos textos da irmã Erin lá, que lembra do apito do trem, e havia esse pastor e essa congregação atrás desse pastor, e eles não foram convidados na estação de trem. E a congregação estava em cima dele, aquele negócio todo. Né? E esse pastor ficou até com raiva da Erin, você nem estuda, nem vai na igreja no sábado, não tem estudo bíblico, etc, etc, etc. Então a gente vê aqui que sim, há muitos, e o Senhor já falou isso extensivamente, que há muitos que pregam sobre ele, mas não conhecem ele. Então que o Senhor, não esqueça do título aqui, tá? Aproxime-se de Jesus. Tudo é aproxime de Jesus de forma de seu coração. Vamos ler mais aqui. Muitas pessoas oram por tudo que está por vir, diz o Senhor. Algumas circunstâncias virão de qualquer maneira. O que o Senhor está falando aqui, há muitos cristãos que querem orar para tudo e que acham que vai eliminar tudo por oração, mas porque eles estão ouvindo parcialmente o Senhor. Ele deu exemplo, o Breno deu exemplo, por exemplo, no carro. Você está no carro, na rodovia, você vê alguma coisa acontecendo, você ora contra essa coisa, mas muitas vezes o Senhor está falando, saia do carro e suba na montanha. Sabe como é que é? E que há certas coisas que o Senhor falou que vai acontecer, está escrito que vai acontecer. E ele fala que o medo impede de ouvir, a estrada está fora, novo plano, saia do carro e suba. Então, esse aqui é o exemplo que eu te dei. O seu medo das coisas faz você ouvir o Senhor parcialmente, amados. Muitas vozes começaram bem, e quanto mais dentro do ministério e dentro das pressões, das opiniões, quanto mais o mundo entrar em sua mente, o ego aumenta. Aqui está o problema. O ego aumenta. Então, o Brenda falou, ele ouve do Senhor verticalmente, né? Todos nós devemos olhar sempre o Senhor. Estava conversando até com o pastor sobre isso. E quando você fica procurando a aprovação das pessoas, isso já aconteceu com muitos profetas, tá? Com a Jack, com a Erin, com muitos profetas, que a gente fica muito preocupado nas aprovações das pessoas, a gente não ouve o Senhor. Uma vez o nosso Deus Pai, Jeová, teve que falar para Erin, né? Quem que você como é que é aquela palavra em português? Quem que você faz a vontade, vamos dizer assim, do homem ou minha, né?
Quanto mais pessoas entravam no ministério, a antena desafina. Eles não estão ouvindo o Senhor na sala do trono, você não está entendendo o quadro completo. Precisamos ouvir tudo. Há grandes coisas obscuras chegando, mas por causa da mistura, o Senhor não é capaz de falar com eles para alertá-los do que está vindo. Você deve permanecer na vertical comigo, diz o Senhor, e não permitir que nada entre. O Senhor revelará apenas para aqueles que são verticais, sempre olhando para o Senhor. Quanto mais você olhar para as pessoas ao seu redor, mais você deixa de olhar verticalmente. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Quanto mais você olha para o lado, vê o que a pessoa está querendo, que se você foi aprovado, não, você deixa de ter o ponto focal que é o Senhor. O Senhor fala, muitos dos meus ministros começaram bem. Saul começou bem, mas deixou a mistura entrar. Isso aqui é o rei Saul, tá, mas vou até colocar aqui. No tempo de Davi, começou bem, ou é Saulo? Começou bem, mas deixou a mistura entrar e depois de um tempo, até a unção de rei saiu dele. E o Senhor fala, novos Davis estão chegando, os Saúls estavam ouvindo parcialmente Deus. Eles não estavam mais na vertical. Então, o rei Saul, né? Do tempo de Davi, se for Saulo, desculpa, eu tive que parar para verificar, né, que é Saul mesmo, né. Então, o que acontece, o que o Senhor está falando aqui, amados, é que há muitos que, e eu acredito que ele está falando para todos nós, que não estão ouvindo ele do trono dele, tá? Ou seja, do trono dele. Nós estamos ouvindo mais ele aqui embaixo. Então, quando você está aqui embaixo ouvindo ele, e olha, eu já vi demais isso, tá? Das pessoas falando. Você está ouvindo parcialmente do Senhor, e não por completo. E há um perigo nisso, tá, irmãos? Ele deu exemplo que muitas pessoas não estão ouvindo ele por completo, não sabem que está por vir. Né? Então, você fala, mas João, como é que faz isso? É só o que ele falou aqui, amados. Aproxime-se de Jesus, ou seja, tenha mais tempo com ele, converse mais com ele. Conversa com ele sempre, todas as horas, não precisa ser uma coisa formal, né? Tem jejum também. Mas como o apóstolo Paulo falou, converse com ele, ou então ore para ele sem parar. Às vezes algumas pessoas têm problema em falar sobre orar. Orar é só uma conversa, mano. Orar é só uma conversa. Você conversa com o Senhor sempre sobre isso, sobre aquilo. Ou seja, passa mais tempo sobre ele, e há muitas distrações na terra. E o inimigo sabe o que te mexe, ele sabe, tá? E ele vai te atacar nisso, tá? Então, tudo que diminui o tempo que você tem com o Senhor para fazer as suas coisas, tome cuidado com isso, tá? Não que eu não estou dizendo que vocês não têm suas coisas para fazer, não estou falando isso, tá? Mas eu acho que às vezes, né, a gente passa demais, distrai demais com muita coisa dessa terra, né, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. O inimigo tenta fazer isso em mim constantemente. Então, aqui está, queridos, uma mensagem do Senhor, principalmente para os pregadores, né, para focalizar no Senhor e no Senhor somente, e ouvir do Senhor do trono dele, e não deixar muita coisa que está acontecendo ao seu redor. Sempre a gente deixa, né, irmãos? Então eu falo, não deixar muita coisa acontecer no seu coração que venha bloquear, ou bloquear em excesso, vou colocar dessa forma, né, a voz do Senhor, porque bloqueia, irmãos. Agora o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Deus nunca para de conversar com você. É a gente, com o nosso ego, que bloqueia a voz dele, o nosso orgulho, tá, irmãos? É sempre a gente. O nosso Deus ama a gente de tal forma, ele nunca para de conversar. Nunca. Nunca para de conversar. Mas à medida que o nosso ego vai subindo, a voz do Senhor vai diminuindo. São inversos os dois, irmão. Quanto mais você ouve do Senhor, menos você ouve do mundo. Quanto mais você ouve do mundo, menos você ouve do Senhor.
Esse mundo, é claro, as suas distrações, as coisas que você começa a fazer, que você faz, etc, etc, etc. Fica na paz, no amor de Deus. Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Né, mas fica esperto que o inimigo quer distrair você e colocar o seu foco em qualquer outro lugar, menos no Senhor. Ao colocar menos no Senhor, né? Às vezes não tira você todo do seu foco do Senhor, mas vai tirando devagarzinho. Fique esperto nisso, queridos. Pai, muito obrigado pela mensagem. Pedimos que você cobrisse a mensagem com o teu manto de visibilidade e que o inimigo não veja o conteúdo dessa mensagem e nem o computador deles é que ela vá, Pai. Essa mensagem quebra todas as muralhas ao redor do coração dos perdidos na terra, daqueles que o inimigo tem levantado, essas muralhas, e todos venham ver que o Senhor é um Deus bom que já criou uma habitação para nós antes do Senhor ter criado a fundação da terra, que nós só temos que ir no Senhor com um coração sincero. Em nome de Jesus, santifica e abençoa essa mensagem. Fica na paz, no amor de Deus, queridos. A gente fica aqui até a próxima. Tchau, tchau.